Estamos em escatologia em tempos de crise, seguimos no estudo do livro de Apocalipse. Seguimos, aliás, no capítulo 11, falando das duas testemunhas. Então, estamos no capítulo 11 de Apocalipse, no verso número 3. Nós vamos hoje falar alguns versos do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Então, vamos, capítulo 11, verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Durante o período, então, que fala no verso 2, em que os gentios dominarão a Terra Santa, as duas testemunhas estarão testemunhando justamente a essas pessoas. Então, durante o período em que os ímpios se colocarem diante da igreja para persegui-la, ela permanecerá firme, dando testemunho da fé. A igreja exerce seu ministério no tempo em humildade perante Deus. Vejam que as duas testemunhas estão vestidas com panos de saco, roupa preta, que representa luto, tristeza, dor, humilhação perante Deus, na maioria, em quase todas as vezes. Então, a igreja, na verdade, ela exerce seu ministério com uma dupla humilhação. Por um lado, humilhada perante Deus, por ser claro, humilhada porque Deus é o dono de toda a terra, o soberano Senhor. Nós, então, nos humilhamos perante Ele, contemplamos a sua face em humildade, reconhecendo, é claro, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem pela graça do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós também pregamos em humildade, humilhados perante o mundo. E aqui não se fala de humilhação no sentido da tristeza, da perseguição ou da opressão, não. Aqui é a questão de como nós compartilhamos o Evangelho com compaixão e graça, e não na arrogância, como muitos, inclusive, vêm pregando o Evangelho. Paulo vai falar sobre isso em Filipenses capítulo 1, que alguns pregam Cristo de uma maneira errada. E justamente a nossa maneira como nós devemos pregar o Evangelho, ela deve envolver justamente a compaixão e a graça de Deus. Pessoas imerecedoras da graça pregam para pessoas que também não merecem da graça, mas que precisam dessa graça. Então, nessa condição é que nós compartilhamos o Evangelho. Então, o verso 4 do capítulo 11 do Apocalipse vai dizer que essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que se acham em pé diante do Senhor. Essa imagem nos lembra Apocalipse capítulo 4, Zacarias capítulo 4, mas na verdade toda essa cena começa no capítulo 3 do livro de Zacarias. Se você olhar o livro de Zacarias e ver o capítulo 3, você vai observar como o sumo sacerdote Josué, ele é purificado e transformado pelo Senhor. E se você olhar o capítulo 4, então vem as duas testemunhas e Deus fala diretamente com Zorobabel, que representava o poder civil que tinha que reconstruir o templo. Lembre que Zacarias está enmarcado nos primeiros capítulos do livro do profeta Esdras e, ao mesmo tempo, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Então, para entender o livro de Zacarias, você tem que ler, então, os primeiros capítulos de Esdras e ler Ageu, que é contemporâneo com ele. Mas no capítulo 4, nos versos 11 e 14, quando se vê toda essa manifestação e vem a visão também das duas oliveiras e dois candelabros, as oliveiras unidas aos candelabros, porque das oliveiras estava fluindo o azeite que ia no candelabro e propiciava que elas se mantivessem em calor, ou na verdade se mantivessem acendidas, não? O profeta Zacarias, no verso 11 do capítulo 4 do seu livro, pergunta então ao anjo: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então os dois ungidos eram Zorobabel e Josué, ambos representando a autoridade de Deus, o poder de Deus para a transformação da sociedade de Jerusalém. Eles trabalharam para quê? Para que o templo fosse reconstruído. Lembra de Esdras? Zorobabel constrói as bases do templo, o povo esquece porque há um decreto real na Pérsia que impede fazer isso.
Ageu e Zacarias então mobilizam o povo através da palavra do Senhor para a reconstrução do templo. Logo após, os reis da Pérsia então autorizam. Então, eles são chamados de ungidos no livro de Zacarias, reconstruindo o templo, restaurando o culto e a devoção ao Senhor. Em resumo, eles foram chamados para que o povo voltasse à aliança. E é isso que nós fazemos como igreja, nós proclamamos às pessoas, nós somos ungidos pelo Senhor para proclamar o Evangelho, para mostrar a vida de Deus. E como vamos fazer isso? Zacarias 4:6 é um texto muito conhecido por várias pessoas, quando Deus fala assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Parece muito com Atos 1:8, quando Jesus fala: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Mas enfim, essa é a verdade. A igreja atua no poder do Senhor. E isso que vai aparecer no livro do Apocalipse, no capítulo 11, entre os versos 5 e 6, vai mostrar justamente a ação do ministério da igreja, a ação do ministério dessas duas pessoas. Por que Zorobabel? Então, já falei porque Zorobabel e Josué, eles são muito semelhantes à igreja, representam a igreja neste caso, porque eles vão restaurar a pregação, eles vão restaurar a aliança, eles vão chamar o povo para a restauração da aliança. Mas há outra questão, porque essa figura de Zacarias fala muito de restauração e vida. Mas agora vem outra figura que não está em Zacarias, mas que é muito comum na literatura, principalmente do Novo Testamento. Versos 5 e 6. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente devem morrer. Elas também têm, porque falam as duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, os versos 5, esses dois versos nos lembram dois personagens marcantes no Antigo e no Novo Testamento, os profetas Elias e Moisés. Lembrando que Elias foi a manifestação, aliás, Elias era o simbolismo do ministério de João Batista. Moisés tinha falado que um profeta viria como ele, que representa Jesus, mas ao mesmo tempo, no Monte da Transfiguração, nós vemos o quê? Moisés e Elias conversando com Jesus, justamente por quê? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, a maior divisão do Antigo Testamento. Mas neste caso, está mostrando que o juízo de Deus através da própria pregação da igreja. O verso 5 fala que se alguém causar-lhes dano, ele deve morrer. E nós sabemos que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas vamos lá. A primeira questão fala que se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Isso nos lembra 2 Reis, capítulo 1, versos 9 e 15. Aquela cena quando Elias, então, quando alguns soldados vão se encontrar com Elias, com seus capitães de 50, na verdade eram 50 soldados com seus capitães, e o homem fala assim: homem de Deus, o rei manda você vir comigo. E Elias fala: se eu sou homem de Deus, então que fogo do céu desça e consuma você e os seus 50. 2 vezes acontece isso, e na terceira vez, o homem, o capitão dos 50, que foi enviado, o terceiro capitão que está sendo enviado, de joelhos pede para Elias ir com ele, pedindo e clamando por misericórdia, e Deus fala: não, com ele sim você vai. Então, Deus fala que essas testemunhas poderão fazer isso. A outra questão que nós vemos é também quando fala que eles podem fechar o céu no tempo da sua pregação. E vemos 1 Reis, capítulo 17, verso 1, o próprio Elias, no comecinho do seu ministério, fala com o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E o interessante desse tempo é que nós vemos, pelo relato dos reis e pelo relato do Tiago, capítulo 5, é que esse período de tempo foi de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, o tempo que Apocalipse fala que as duas testemunhas estarão pregando.
O que isso quer dizer? Vamos parar um pouquinho com Elias para falar uma coisa. Primeiro, o fogo que consome é a manifestação do juízo de Deus como fogo que consome o pecado, consome as vidas das pessoas. A igreja deve pregar o juízo de Deus. É claro que nós pensamos hoje que nós devemos falar de amor, de paz, mas na verdade não há paz para o ímpio. E enquanto o ímpio viver neste mundo sem Deus, a expectativa que ele deve ter é do juízo de Deus, do fogo do inferno, ao mesmo tempo que chuva no Antigo Testamento sempre representou a bênção de Deus, a graça de Deus. E nós temos que lembrar para as pessoas que enquanto eles não se arrependerem, o bem e a misericórdia do Senhor não estará sobre eles. Salmo 23 fala de pessoas que são guiadas pelo bom pastor. E o ímpio, a pessoa que não tem Jesus no coração, ela não é guiada pelo bom pastor. Ela não tem Jesus na vida. Então as pessoas que quiserem o bem e a misericórdia de Deus, elas devem se encontrar com Deus e ser reconciliadas com o Senhor. Isso faz parte da vida da igreja. Porém, logo após no verso 6, nos lembra Moisés justamente com as pragas. E a manifestação que fala ali no texto do Apocalipse é quando, lembra, aliás, quando Moisés então colocou a vara no rio Nilo e ela se transformou em sangue. As pragas do Egito atingiram os deuses do Egito, a idolatria dos egípcios. A pregação do evangelho deve atingir os ídolos das nações. Ídolos não é somente pedra, pau, plástico, metal. Ídolo é qualquer coisa que rouba a glória de Deus, que ocupa o pensamento e as intenções das pessoas. Nós devemos ser uma igreja sem idolatrias e ao mesmo tempo pregar contra as idolatrias do nosso tempo, contra todas as idolatrias do nosso tempo. Então nós devemos pensar como igreja, como deve ser a nossa mensagem. Uma mensagem que envolve salvação para todo aquele que crê, mas ao mesmo tempo juízo para quem rejeita a mensagem. João 3,36, Jesus fala: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem todavia se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja, enquanto a pessoa não crê, a ira de Deus está sobre ele. Isso inclui a nós, você e eu que fomos salvos pela graça. Nós estávamos sobre a ira de Deus, e Paulo vai falar isso a Tito, e Paulo vai falar isso também aos Efésios, no capítulo 2. Nós éramos merecedores da ira divina. Então, quem crê, ele alcança o favor e a graça de Deus, mas quem não crê permanece na condenação. A ira de Deus permanece sobre ele. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 17, Paulo fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então veja como a Bíblia, como Paulo, aliás, trabalha essa parte muito preciosa. Como nós, para aquele que se salva, nós somos uma fragrância aromática quando manifestamos Cristo às pessoas. Inclusive essas pessoas, quando não conhecem Jesus, são atraídas pelo Evangelho, são atraídas pela mensagem, são levadas ao arrependimento pela graça do Senhor. Mas para os outros, aqueles que não se arrependem, é cheiro de morte, eles sentem repugnância, eles não desejam estar com a gente. Então, a mensagem, nós devemos lembrar na hora de pregar o Evangelho no trono de Deus do Apocalipse. O arco-íris da aliança de Deus, da graça de Deus para todo aquele que crê. Fogo e trovões, expectativa de juízo para aquele que se resiste a crer no Evangelho. Em todo o tempo do ministério da igreja, a igreja mostrará o juízo de Deus ao ímpio. Os ímpios morrerão pela sua incredulidade por serem zombadores. Não conseguirão ver e aceitar o cuidado de Deus sobre eles. Ou como bem falou Caleb, o amparo de Deus se afastou.
Deus zombará dos seus ídolos. Por isso, meus amados, o ministério da igreja é um ministério que inclui a pregação da graça e do juízo de Deus. Não podemos pensar que a igreja está somente para pregar o amor de Deus. Ela está também para mostrar o juízo vindouro, aquele que virá sobre toda pessoa que não crê, mesmo que seja, por um lado, o juízo do inferno, ou também o juízo do trono de Deus, quando a pessoa se encontre com Deus e vá para o lago de fogo que arde com enxofre. Então, essa maneira como Jesus pregou, as pessoas falam muito de Jesus como um Jesus de amor e tolerância, mas, gente, convenhamos, quem leu o Novo Testamento sabe que Jesus também deu palavras duras para aqueles que não creram nele. Deu palavras duras para cidades que não se arrependeram. Então, nós não podemos simplesmente tomar de Jesus as partes bonitas e esquecer das partes duras. Então, as pregações de Atos são iguais. Quando as pessoas não acreditavam, as mensagens eram duras, firmes, que mostravam o juízo de Deus. Nós temos que copiar essas pregações, as pregações de Atos, as pregações de Mateus. Esquece as pregações dos coachings, esquece as pregações da autoajuda. Vá para a Bíblia e veja como realmente se pregava o Evangelho. Nós temos muito do que aprender. Não pregar o juízo de Deus, na verdade, torna o nosso Evangelho incompleto, distorcido. E nós estaríamos, na verdade, pregando outro Evangelho. Um Evangelho que alicia o pecado, que mantém as pessoas do jeito que está. Não é o Evangelho, é outro Evangelho, é herético. E Paulo falou que quem pregar outro Evangelho seja anátema. Gálatas capítulo 1. Então, se algo temos aprendido até agora, é que a igreja deve manifestar o juízo de Deus, orar para que a justiça de Deus seja feita, pregar, alertando as pessoas sobre a vinda de Jesus, resgatar os apelos que envolvem, é claro, amor, misericórdia, graça e advertências. Mostremos a graça de Deus, mas ao mesmo tempo vamos advertir as pessoas, justamente, sobre o que vai acontecer se não se arrependerem. Isso todo com compaixão e a graça de Cristo, não na arrogância, mas sabendo que nós também estivemos nessa condição. Nós temos que viver e pregar o genuíno Evangelho de Cristo. Por isso, amigo que me ouve, a chance de encontrar Jesus e escapar do juízo vindouro é agora. Entregue sua vida a Jesus. Entregue seu coração a Cristo. Porque, na verdade, é isso o único que importa. Escatologia em tempos de crise conclui por aqui. Nos acompanhem em esta e outras mensagens. As duas testemunhas ainda não acabou. Tem muito para falar. E nós estamos chegando na metade do livro do Apocalipse. Então, nos acompanhem aqui e todos estes vídeos deste playlist e dos outros que temos neste canal. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.